Ótimo. Boa, começou. Bom, pessoal, então para todo mundo, tá? Muito boa tarde. Bem-vindos aí para esse nosso bate-papo aqui sobre investimentos, né? Tivemos até a notícia legal agora, um colega nosso lá da Autoforce, né, que publicou aí um investimento de 2,3 milhões de reais que eles receberam, né, para aplicar no negócio. É um indicativo interessante aí de que o assunto está cada vez mais próximo da gente, né? E a Priscila é uma parceira já de longa data com o nosso ambiente, já conhece bastante aí, principalmente o Kleber, né, que é da nossa área financeira, aí, tem um contato já de longa data. E a gente conversou com ela sobre exatamente uma demanda que a gente vinha vendo, né, de começar a trazer esse assunto à tona, né? A gente fez uma pesquisa recente com as empresas incubadas, a gente viu que esse era um assunto que era do interesse, né? Eu acho que hoje a ideia realmente é dar um panorama geral, né, de grandes assuntos interessantes nos quais a gente precisa observar sob o ponto de vista de investimento. E assim que terminado, pessoal, nossa ideia é rodar com vocês um formulário para que vocês apresentem as demandas. Sobre investimento, eu gostaria mais de entender sobre o ponto A, sobre o ponto B, e etc. A gente vai coletar isso em conjunto com a Priscila, conseguir fazer os encontros posteriores mais focados exatamente nas necessidades que foram apresentadas. Hoje a ideia é ser um pouco mais generalista, mais um pouco aberto, né, para mostrar as várias nuances, né, que o âmbito do investimento precisa, mas evidentemente todos vão ter a oportunidade aqui de interagir, de colocar suas questões, suas dúvidas, e mais adiante a gente pode fazer formações mais específicas sobre pontos que serão mais sensíveis para vocês, né, de acordo com o momento que cada um está vivendo aí em relação à parte do investimento, tá? Mas só para ser um bom anfitrião aqui com a nossa colega, Priscila, vou te chamar de Priscila Castro, para não me atrever a errar aqui a pronúncia dos seus outros sobrenomes, tá? Mas nossa convidada, ela é mestre em Metrologia e Inovação pela PUC do Rio, tá? Pós-graduada também aí com MBA na IAG Management, do Rio também, pós-graduada na área de Engenharia de Produção, né? Enfim, um longo histórico aí da parte acadêmica, tá? Foi colaboradora também da PUC aí desde 2003, atuou aí como gerente executivo do Instituto Gênesis, né? E até junho de 2016 foi consultora de novos negócios aí desses projetos da agência PUC Rio, inovação também até 2019. Atualmente, ela está como diretora de negócios e ambientes de inovação da Brain Ventures, tá? Sendo parte aí da equipe do fundo Primatec, talvez muitos de vocês possam conhecer. Então, a experiência da Priscila aí nesse campo de investimento, de análise de participação em fundos, né? Você já deve ter conversado muito sobre o que ela vai trazer para vocês aqui hoje, nessa longa trajetória dela, né? Mas eu também vou deixar, acho que é nada melhor do que ela mesma se apresentar e trazer um pouquinho desse histórico, dessa bagagem que ela tem aí nesse ramo. E daqui para frente, vocês fiquem à vontade aí para também trazer, participar, interagir da forma que entenderem melhor, tá bom? A gente vai, se for pelo chat, a gente tenta mediar, se vocês quiserem também abrir o áudio, fazer as perguntas diretas, tá? A ideia é ser um bate-papo mesmo, tá? É evidente que a gente vai ter um roteirozinho aqui que vai ser lançado, mas todos podem ficar super à vontade aí para participar, interagir com a gente, com a nossa convidada, tá bom? Priscila, obrigado, tá, pela presença, por toda a construção, reuniões que a gente foi fazendo para conseguir chegar, né, no formato desse bate-papo que a gente vai fazer hoje, tá? Então, a gente já agradece aí sua participação prévia e, com certeza, vamos ter um bate-papo muito legal daqui para frente, tá? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, o convite, né, foi super bacana. Eu conheço alguns que estão aqui, né, a gente já, de certa forma, desculpa que eu estou olhando para cima, que eu estou com duas telas aqui, eu vou olhar para cima porque eu abri aqui para poder me guiar. Agradeço, conheço alguns daqui que estão aqui presentes, né, então, assim, conversei algumas vezes, né, pelo fundo, né, outros também, eu estou pela carinha, assim, né, as pessoas estão todo mundo fechado, mas pela carinha das fotos eu também me lembro, a gente, com o Fundo Primatec, nós tivemos em Natal mais de uma vez. Minha trajetória, basicamente, assim, eu comecei dentro de incubadora em final de 2002, 2003, início de 2003, trabalhei na incubadora,
virei gerente de uma incubadora, então eu sei muito bem como é que é o dia a dia do incubado, o dia a dia de vocês. Fiquei ainda na incubadora até início de 2016, mas em 2013, de certa forma, eu abri a Brain Ventures, né, e em 2015 a gente botou o fundo Primatec em pé, eu ainda estava ligada à PUC, quando o fundo começou de fato a funcionar e eu passei a ser parte da equipe-chave do fundo, eu me desliguei da incubadora, mas ainda fiquei dando consultoria na agência de inovação da PUC-Rio, né, e então sempre, de certa forma, estive ligada a startups, estive ligada sempre a empresas nascentes, sei as dores de vocês, então é bacana, porque no fundo hoje a gente consegue um pouco entender também as dores e tenta ajudar também no dia a dia, né, no hands-on ali, os empreendedores, sabendo exatamente quais são os desafios do dia a dia. Aí eu vou seguir um pouquinho aqui, né? Hoje a ideia aqui é um bate-papo, a gente está, assim, eu estou super aberta a qualquer pergunta e dúvida, né? Eu tô seguindo mais ou menos aqui um roteirinho mais ou menos que o pessoal me passou, né? A ideia é a gente falar de dúvidas, informações, questões que às vezes vocês escutam de investidor e vocês ficam na dúvida. O nosso fundo, na verdade, é um fundo que já fechou o período de investimento, mas era um fundo de 100 milhões, eu tinha os cotistas, meus cotistas são BNDES, FINEP, BDMG, FAPEMIG e Bandes, né, que é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. A gente hoje tem na carteira em torno aí de 15 empresas investidas, temos aí empresas do Brasil todo, não conseguimos nenhuma de Natal, a gente queria, mas a gente acabou não conseguindo fechar com ninguém de Natal, e a gente trabalha com esses investimentos, tem algumas empresas que a gente já está conversando a questão de saída, mas isso tudo eu vou falar ao longo, porque às vezes o pessoal fala, o que é isso, como é que é isso, então a ideia é a gente trabalhar e falar isso para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona um fundo, e vocês também podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Então, assim, uma pergunta que sempre vem, assim, como é que a gente se prepara, né, para receber um fundo de investimento, né? Aí primeiro tem que entender para que um fundo de investimento, né? Porque às vezes a gente vai nessa, tá todo mundo atrás do fundo, eu também quero um fundo. Primeiro vocês precisam entender, de fato, se vocês vão precisar de um fundo nesse momento ou não, né? Porque um fundo entrando tem uma série de questões que vêm juntas, né? Isso eu vou falar. Então, assim, na verdade, assim, a gente entende que, obviamente, o investidor é super importante, o investidor vai ajudar um pouco a questão de como essa empresa vai se desenvolver, vai ajudar a acelerar o negócio, vai ajudar o negócio a crescer, né? Então, o investidor, ele ajuda muito nessa percepção aí, né, de financiar o seu crescimento. Mas, junto com o investidor, você vai também ter uma série de mudanças que vão acontecer. Por exemplo, no fundo Primatec, apesar de hoje a CVM não obrigar mais você se tornar uma SA, no fundo do Primatec, um dos cotistas nossos, que é o BNDES, ele obriga que a empresa vire uma SA. Então, uma coisa que tem que acontecer, às vezes acontece, é você ser investido e virar uma SA. Quando vira uma SA, você tem uma série de questões que também vem junto com a SA, né? Coisas boas, coisas mais de governança, maiores e tudo, de montar conselho, enfim. Mas os fundos geralmente trabalham nesse sentido. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, eu preciso de um fundo de investimento agora? Ou não? Eu preciso, qual montante que eu estou precisando? Então, primeiro vocês têm que entender, assim, qual é o meu estágio atual de negócio e o que eu vou precisar para poder buscar o melhor parceiro, tá? Eu peguei aqui tipos de investimento para vocês entenderem. Eu tenho até aqui, deixa eu ver aqui que eu fiz. Deixa eu botar aqui. Posso compartilhar aqui uma coisa? Só porque eu fiz para ajudar vocês a entenderem um pouquinho? Sim, claro. Deixa eu ver aqui só se eu preciso... Agora, qual tela que ele vai abrir? Essa aqui. Tá, porque eu fiz um PowerPoint com algumas figuras que eu acho importantes. Vocês estão vendo minha tela? Sim, já está aparecendo. Eu acho que essa aqui é a primeira, só para vocês entenderem um pouquinho
Como é que... Vocês estão conseguindo ver ou tá... Está vendo a tela do apresentador. Agora vai. Foi? Foi, né? Sim, foi. Então, assim, o que vocês têm que pensar? Quer dizer, hoje você tem alguns tipos de investimento e financiamento no mercado, né? Então, você tem, assim, o anjo, que é o anjo exatamente, geralmente é uma pessoa física que vai entrar no seu negócio, vai aportar um recurso, né? Que esse recurso pode ser 150 mil, tem anjo que põe 500 mil, aí vai depender do anjo que você está buscando. O anjo geralmente traz uma bagagem, um networking grande para ajudar o negócio a acontecer, né? Então, o anjo é um primeiro investidor que pode entrar no teu negócio, pessoa física, né? Diferente de um fundo, tá? Depois, você também tem os fundos de investimento tem os fundos de investimentos que você tem vários. Então, um deles, que é o Primatec, por exemplo, é um seed capital, que é um capital semente, que eles chamam. Então, o seed capital já é um fundo, por exemplo, o Primatec é um seed capital que trabalha com a faixa entre empresas que faturam 0 até empresas que faturam 15 milhões. Então, é um seed capital que trabalha nesse montante, né, nesse grupo de empresas. E aí o que você vai ter que ver é o seguinte, um seed capital, tem seed capital que até 5 milhões, 6 milhões, tem seed capital que só não pega a empresa do zero, pega a empresa com um faturamento de 1 milhão. Então tem que entender qual é o fundo que vai adequar melhor ao seu negócio, né? E aí, depois do seed capital, você tem os fundos Series A, Series B, que o pessoal chama, que a sua empresa tem que estar faturando aí acima, geralmente, de 10 milhões, 15 milhões, né? A gente entra um pouquinho, no nosso seed entra um pouquinho no Series A, mas geralmente empresa que faturem em cima de 15, 16 milhões, já estariam no Series A e Series B, né? Series B mais 25, 30 milhões, tá? E aí tem o Growth Capital e o Private Equity, que já é para empresas médias e grandes, maiores, no sentido de reestruturação de empresa, internacionalizar a empresa e tudo, né? Então, em termos de investimento, a gente tem essa questão que tudo pega equity, né? Então, tudo que está aqui em roxinho e o verdinho, ele pega equity, tá? E aí, o que é o dívida, né? O cinza que está aqui, só para entender. Tem o venture debt, né? Tem o capital de giro. Capital de giro, você vai pegar dinheiro em banco, linhas de crédito também, né? O famoso financiamento. Venture debt, você, na verdade, você pega um crédito, você tem fundos específicos de venture debt, onde você pega um crédito com esse pessoal, um financiamento, para você pagar. Caso você não pague, você pode converter, né, em ações, né? Então, o venture debt trabalha dessa forma e os debentures também, né, com conversões, né? Você também tem os anjos também, alguns anjos trabalham com mútuo, de emprestar o dinheiro e caso você não devolva, ele pode converter em ações, né? Ou ele pode também ter a preferência para conversão em ação, caso entre um fundo no meio do caminho, tá? Então, tem algumas modalidades dentro desse processo aqui do fundo, né? Deixa eu ver só aqui. Aqui é um pouquinho do ecossistema para vocês entenderem do Brasil, né? Então você tem aí vários tipos de anjo, grupos de anjo, aceleradoras que às vezes aportam dinheiro, né? Ou parte em dinheiro, parte em conhecimento. Você tem aqui agora tem o pre-seed, né? Que é o pré-semente e o capital semente. Aí você tem mais um grupo aqui grande, né? A gente aqui está dentro junto com a Antera, porque a Antera que é a gestora do fundo, e você tem aí Series A, Series B, né? Então você tem aí um grupo, um montante de pessoas que, de certa maneira, trabalham nesse ecossistema que a gente chama. Aqui embaixo, se você for ver, você tem mais ou menos um ticket médio, né? Então, quando a gente fala de anjo, ele aporta em torno de 150K em média, tá? E ele vai pegar mais ou menos de 5 a 15% do negócio, né? Já uma aceleradora pega de 5 a 10, aí ela aporta 180, mas às vezes 180 da aceleradora não está em recurso, né? Geralmente 180 está muito mais voltado para... não deixa de ser recurso, né? Mas, desculpa, passei errado. Está voltado muito para também a questão de
serviços, né? Eles têm lá tem muita aceleradora que eu vejo que põe parte em dinheiro e parte em serviço, né? Então põe advogado, marketing, né? Dá uma gama de serviços e faz, né? E além disso tem uma participação. Né, lá fora, então, eles trabalham muito forte assim. A gente tem uma empresa na carteira que foi investida, a subsidiária dela americana foi investida por uma aceleradora nos Estados Unidos, e foi exatamente isso. Eles botaram 110 mil dólares, sendo que 65 mil dólares eram em serviços, né? Ele dava opções de serviços e pegou e até menos que 5%, né? Então, assim, é mais ou menos como funciona o mercado. Já os fundos, né? Os fundos de pre-seed e seed, né, pré-seed e seed, já aportam de 250 a 5 milhões, mas, por exemplo, o Primatec hoje pode aportar até 10 milhões numa empresa, então ele já entra um pouquinho para a Series A, como eu falei, né? E essa questão de pegar a diluição em média de 10 a 25, isso vai depender muito do negócio. Todo mundo pergunta, qual é o ticket médio do seu fundo e qual é o percentual específico que vocês pegam. Depende muito do negócio, depende muito da empresa. O que eu digo quanto antes vocês forem buscar um fundo, o valuation vai ser, e vocês estiverem sem quase clientes e estiverem iniciando, ou tiverem prova de conceito, entendeu? Fazendo POCs, e ainda não tiverem com produto maduro, estiverem fazendo MVP, essas coisas, mais difícil, o valuation vai ser menor, né? Quanto mais vocês conseguirem caminhar sozinhos, sozinhos ou até com um anjo, melhor, porque vocês já chegam mais bem preparados, já chegam com um faturamento maior, e aí o valuation, obviamente, vai ser maior. Então, tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, hoje eu tenho empresa que chegou para conversar com a gente, que o faturamento deles estava em torno de 80K, 80 mil, acabou que eles foram avaliados com valuation, às vezes, baixo. A gente fez um valuation deles e a gente ficou, na hora de aportar, você aporta um valor alto e aí você acaba ficando com 35%, 40% do negócio, que não é o ideal, tá? Então, essa questão do valuation e do quanto a empresa vale também depende do momento que você está para captar. Por isso que eu estou falando, depende muito da estratégia e da análise de vocês, tá? E aí você tem aqui... Oi, alguém quer fazer pergunta? Só para ajudar na interpretação. Eu não estou enxergando nada aqui. Legal. Me escutam? Sim, Anderson. Só para ajudar a Priscila aí, tudo bom, Priscila? Tudo Anderson. Bem. Oi, Anderson. Só para ajudar o pessoal que está envolvido aí na sala, sempre vai existir uma coisa que são os múltiplos. Quem está no size, marketplace. Então, normalmente, o fator de análise de um valuation de empresa, normalmente vai estar sustentado em cima do ARR. E no size, normalmente você vai usar um múltiplo ali de 6, 7, 8 vezes. Então, o que Priscila acabou de... Está chegando a 10 agora, hein, Anderson? Mas é raro, viu, Priscila? É raro, mas tem muita gente... Eu estou em busca de 10. Mas lá fora eles estão pagando 10, tá? Então, buscar investidor internacional agora é um bom momento, é o que eu falo que é bem interessante, porque eles estão pagando múltiplos de 10 em size, e a gente, como a nossa moeda está bem... desvalorizada, né? Então, se você recebe, se você tem um valuation lá de 3 milhões de dólares, né? Você no Brasil já tem um valuation aí de 15 milhões de reais, né? Então, assim, é importante também essa análise estratégica do melhor investidor para entrar no teu negócio. Legal. Só para dar uma referência para o pessoal, que eu acho que consegue ficar bem interessante o entendimento deles, né? Então, se eu tenho um MRR de 50 mil, eu tenho ali 600 mil por ano. Se eu estou multiplicando por 10, né, que é raro, Priscila, é muito bonito assim na teoria, mas todo mundo quer jogar ali com 6, um 7, a briga é alcançar 8, né? No Brasil tá todo mundo jogando para 5 e 4, tá? Já tive proposta dessa e recusei, né? É inviável, tá certo? Então, 6 milhões daria se for 10. Se for 5, 3 milhões, aí você está precisando de levantar 1 milhão, então você entregou um terço do negócio, um exemplo, né? Então, só para conjecturar aí e ajudar o pessoal que está participando. Não, com certeza. E aí o Series B já é uma coisa maior também que a gente vê, né? Então, até para te ajudar nesse negócio do percentual, eu gosto muito dessa figura aqui, que é uma questão para a gente ter cuidado com o cap table, né?
Então, aí, aqui acho que até cortou um pouquinho. Ai, calma aí, desculpa, gente. Cortou aqui. Mas se vocês forem ver aqui bem no início, né, essa parte aqui é quando você está lá na sociedade, você tem o fundador 50%, e o fundador com 50%, né? Quando você começa a entrar os anjos, né, que eles chamam de family friends, né, que são os anjos, pessoas conhecidas e tudo, você já começa, de certa forma, a dividir a sua sociedade, né? E aí você, às vezes, separa, que é uma coisa que o fundo, pelo menos, gosta, você tem uma opção de pool, que chama, de ações, para os potenciais funcionários que você queira reter, né? A famosa stock option, vocês vão escutar muito isso quando se falar com fundo, fila, deixa 5% para stock option, né? Para você reter seus funcionários ou trazer alguém de fora, dando ação para eles. Então, conforme você vai andando aqui, se você for ver, né, recebi agora um investimento capital semente, mais o anjo, você vai vendo que a empresa cada vez mais vai sendo diluída, né? Qual é a questão que eu sempre falo do cap table, né? É importante muito essa questão aqui. Você vê que aqui o empreendedor ainda tem 62,4% da empresa. Quer dizer, é importante sempre o empreendedor, de certa forma, quando entra um fundo, por exemplo, o nosso fundo tem essa questão, a gente não pode pegar mais 50% do empreendimento quando a gente entra, tá? Então, nessa fase aqui de anjo, investimento, capital semente, é importante vocês pensarem muito em como conseguir continuar com um percentual alto entre os empreendedores, porque você vai sendo diluído ao longo do processo, isso é normal, mas esse início aqui é primordial, porque senão se você aqui já entregou, sei lá, 60% do teu negócio já não é mais seu. Então, quem manda em você é o fundo e as outras pessoas. E aí, ao longo você vai se desmotivando, né? Pode ir se desmotivando e tudo. Se você já perde aqui, né? Você vê que aqui eles já perderam. Mas aqui, se a minha empresa está faturando 55 milhões, 10 milhões, 30 milhões, eu já estou em outro patamar. Então, ok, faz parte. Eu preciso também diluir para crescer, né? Agora, essa questão é importante vocês estarem sempre olhando para isso, tá? Eu vou só interromper aqui, só porque para eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, para eu ver aqui se eu não estou esquecendo outras coisas que eu deveria estar falando para vocês. Vocês estão vendo minha tela ou não? Já saí? Porque eu não estou vendo ninguém. Saiu. Já só saiu. você. Não, porque eu estou aqui tentando achar aqui. Aqui depois eu vou até entregar para vocês essa informação, mas é importante, assim, e aí, assim, o que de fato é importante quando a gente vê fundos, né? Mas eu tenho um bando de fundo, né? Tem um fundo tal, vou conversar com um fundo tal. A primeira questão que vocês têm que pensar, por exemplo, na época que a gente conversou, por exemplo, com o Anderson, estava a gente, tinha o nosso fundo Primatec, tem o Criatec, às vezes você tem a Redpoint, tem um fundo, a Canary tem um outro fundo, não sei quem mais tem outro fundo. Então, assim, existem vários fundos de investimento. A questão é que vocês precisam entender é a essência desse fundo. Esse fundo é o quê? Qual é a tese de investimento, né? Eles falam muito assim, meu fundo tem a tese de investimento A, meu fundo tem a tese de investimento B. Mas, Priscila, o que é essa tese de investimento? É o que explica para que aquele fundo, como é que ele está constituído, para que ele serve, qual é o foco do fundo. Por que é importante vocês conhecerem a tese de investimento? Porque às vezes eu posso estar tentando me enquadrar num fundo, que é um fundo que está focado, sei lá, em sustentabilidade. E eu não tenho nada de sustentabilidade, eu não tenho nada ambiental, nada de impacto para poder apresentar. Então, eu vou gastar um tempo gigante conversando com um fundo que eu já sei que eu não vou me adequar àquele fundo. Então, é importante você analisar. E como é que vocês veem isso, né? Todo fundo tem um regulamento na CVM, que é um regulamento aberto, né? Então, todo fundo, deixa eu até aqui ver, tem um regulamento onde ele fala toda a tese de investimento, ele fala tudo que existe dentro do processo, que eu estou tentando aqui, que eu vou abrir o regulamento do Primatec, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ele fala todas as questões. Qual é a tese de investimento do Primatec, por exemplo, né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês.
que é o regulamento. A tese do fundo, do nosso fundo, é um fundo que eu te falei, 100 milhões, ele trabalha com algumas áreas específicas, então ele trabalha com o setor de energia, setor de tecnologia da informação, economia criativa, trabalha também com a questão da sustentabilidade. Então, essas são as áreas. Vocês estão vendo minha tela, né? Priscila, você compartilhou a tela que... Eu sei, é porque eu vou abrir aqui. Pronto. É que eu estou abrindo aqui. Pronto. É que eu queria abrir. Então, assim, dentro esse é o regulamento do fundo que rege. Esse regulamento é aberto. Qualquer fundo tem o seu regulamento na CVM. Vocês estão conversando com o fundo tal, vai lá pesquisar na CVM sobre esse fundo. Né? Então tá lá, nossa, esse é o fundo nosso, né? Isso é público, né? Não tem problema nenhum eu abrir isso aqui para vocês. E ali ele tem toda a política de investimento do fundo, né? Que é a tese, com um objetivo. Então, por exemplo, eu só posso investir em empresas, né? Que estão em todo o Brasil, mas eu tenho que dar preferência a Minas Gerais e o Espírito Santo, porque eu tenho uma questão de cotistas. Outra questão, 60%, no mínimo 60% do meu investimento tem que ser em empresas de até 3 milhões e 600 de faturamento. No máximo, né, 40% que pode ser acima de 3,6 até 16 milhões. Tá? Aí aqui, eu sou obrigada a investir 9 milhões no estado de Minas e 10 milhões no estado do Espírito Santo. Né? Então, assim, aí você começa a entender o objetivo e como é que esse fundo funciona, né? E o que ele está, de fato, fazendo. Por exemplo, uma outra obrigação que eu tenho é que as empresas têm que ter, pelo menos, passar por estar incubada, tá vendo? Ou associada a incubadora ou parque, ou ter graduado até 2 anos do ano anterior do fundo. Quer dizer, se eu estou investindo neles em 2021, eles podem ter graduado até 2019 no mesmo mês. Então, assim, isso aqui se chama tese de investimento, né? E aí tem os setores que eu atuo também. Então, assim, é importante vocês analisarem, entenderem qual é a tese de investimento. Primeira pergunta que vocês devem fazer para o fundo, por exemplo, qual é a sua tese de investimento? Para o anjo, entender qual é o expertise que aquele anjo tem, qual é a área que ele atua, o que ele vai trazer de benefício para o teu negócio, né? Porque, às vezes, a gente só olha o dinheiro e a gente não pode olhar só o dinheiro, a gente tem que ter um olhar muito do smart money, né? Então, essa é a questão que é importante sempre vocês terem essa análise, né? E esse olhar quando for buscar um fundo de investimento, tá? Então, deixa eu aqui, que eu estou abrindo aqui as coisas, fecha um, abre outro. Então, essa questão que eu não sei se vocês têm o que tem de noção, acho que o Anderson já conversou com vários fundos, né? Ele já está mais calejado nessa questão de perguntar, mas isso é muito importante quando a gente conversa, porque esse ponto específico, né, ele vai, de certa maneira, ajudar vocês a traçar, né, como que eu vou trabalhar com aquele fundo específico, como é que eu vou, o que ele vai me dar de vantagens, né, o anjo específico, né, o que o anjo vai trazer de benefício para mim. Então, é bem importante essa questão, tá? Aí, aqui também... Outra questão também que eu acho que é bacana falar são as fases, né? Que todo mundo fica entendendo assim, mas aí eu conversei com o fundo, e aí, como é que é? Então, geralmente, o que você faz? Você, geralmente, tem os fundos vão às incubadoras, ou às vezes tem eventos específicos de pitch, né? Para você falar para um fundo, né? E aí, o que o fundo... ajuda, né? O que ele vai olhar? Primeiro, ele vai entender o teu negócio, tentar olhar num pitch, né? Se aquele negócio é bacana, não é bacana. E aí ele vai começar a fazer, depois desse processo que ele analisou, gostou, ele vai começar a aprofundar algumas análises com você. Então, ele vai pedir, provavelmente ele pede balanço, ele primeiro tem que assinar um NDA, é importante. Tudo quando vocês forem conversar com o fundo, é importante assinar um NDA, porque o fundo vai pedir informações sigilosas, e às vezes ele está avaliando não só vocês e outras empresas, que às vezes podem ser até concorrentes. Então, é importante sempre ter o NDA para não ter passagem de informação, tá?
E aí é importante, dentro desse processo, alguns fundos pedem exclusividade. Eu posso falar que o Primatec a gente pediu exclusividade pelo menos de 4 meses para a gente conseguir avaliar a empresa, porque a gente não queria vários fundos avaliando, e depois, quem dá mais, a gente não queria entrar em leilão, né? Então, a gente pediu uma exclusividade, e caso a gente desistisse, a gente abria a mão da exclusividade, tá? Mas, geralmente, é isso, a gente assina uns documentos e começa a analisar. Nessa análise, o que a gente geralmente pede? A gente pede o balanço e o DRE da empresa, né, e começa a desenvolver um relatório de investimento com a empresa. O que é um relatório de investimento? Nada mais é que um plano de negócios, né? A gente desenvolve um plano de negócios, onde a gente vai lá olhar melhor o mercado, desenvolver, porque desse plano de negócios que a gente vai desenvolver com a empresa, vai sair o relatório de investimento para os cotistas, né, onde a gente vai apresentar a empresa. Então, o que tem mais ou menos no nosso relatório de investimento, para vocês entenderem? O Canvas, né, que todo mundo, de certa forma, já faz. A gente detalha um pouco da tecnologia, um pouco do mercado, a gente entende o cap table da empresa, entende a questão de dívidas, né, é importante, o investidor vai descobrir tudo, né, então é importante sempre abrir todas as questões. Então, vai olhar um pouco da questão das dívidas, se tem dívida, se não tem dívida, olhar, entender como é que estão a divisão desse cap table, né? Às vezes a empresa está conversando, mas já está com o cap table totalmente, que a gente diz, já está totalmente poluído, que a gente fala, por exemplo, eu tenho uma empresa no fundo hoje, que ela tem um cap table mais poluído, que a gente está reconstruindo, por exemplo, ela tinha uma empresa de uma aceleradora que ela participou, que está no cap table, ela tem 4 anjos, né? Aí mais os empreendedores, e aí mais o fundo. Então, acaba que esse cap table fica muito poluído para frente. Então, esse é o cuidado que vocês devem ter do cap table de vocês. Mas isso também não quer dizer que você não vai entrar porque tem um cap table poluído, mas é uma coisa que pode atrapalhar lá na frente uma saída, tá? O fundo vai entrar, aí vai ver a questão do valuation, a partir desses dados todos, faz uma planilha financeira com vocês, olhando a empresa para daqui a 5 anos, então a gente pega e faz uma projeção financeira com dinheiro quanto vocês precisariam de dinheiro para 5 anos rodar o teu negócio do jeito que você quer. Muita gente fala assim, eu devo colocar o meu investimento dentro do fluxo de caixa? Não, geralmente, o teu fluxo de caixa, quando dá negativo no primeiro e segundo ano, você faz lá a projeção para 5 anos. Só que aí você fala assim, mas se eu colocar tudo que eu quero para chegar no 5º ano faturando 10 milhões, no primeiro ano eu vou estar com um prejuízo de 2 milhões, no segundo ano de 1 milhão, só no terceiro ano que eu começo a atingir um ponto de equilíbrio e crescer. Ok, então você precisa de 3 milhões de investimento para executar esse seu planejamento, né? Então, isso ajuda a balizar também vocês a entenderem quanto de fato vocês precisam de recurso, né? A gente sempre fala isso, porque o empreendedor às vezes fala, não sei quando que eu vou pedir. Projeta isso em 5 anos, desenvolve isso em 5 anos, e aí, em cima dessa projeção, você consegue fazer esse trabalho de entender de fato quanto que você precisa. Uma coisa importante também, o investidor, ele gosta de colocar dinheiro em empresa que vai investir em comercial, marketing para crescimento de vendas, tá? Buscar um investidor para ajudar no desenvolvimento do produto, pode acontecer? Pode. A gente bater a porta em algumas empresas para melhoria do produto, ou um produto que era POC, um MVP virar um produto de fato. Mas, assim, eu, pelo menos, acredito que hoje em dia, você tem as FAPs, né? Acho que aí Natal também deve, não sei se é FAP o nome, né? Não sei qual é o nome aí, depois o TV me ajuda, né? Que são as fundações. É FAPERN, aí? Isso. Que é a FAPESP de São Paulo, mas aqui é bem agricultura e turismo, não, é porque viu? eu sei que no sul, em Curitiba, é Fundação Araucária, é a única que eu conheço que é diferente, né? Então, é por isso que eu não sei qual o nome. Então, aí também é FAP. Então, você tem as FAPs, você tem a FINEP, né? Então, o próprio CNBq, com algumas bolsas, ele não tem dado agora, mas você tem algumas instituições que ajudam no desenvolvimento de
recursos, né, para desenvolvimento de produto, né, e são recursos a fundo subvencionados, né, ninguém gosta de falar fundo perdido, né, mas é subvencionado. Então, eles não estão necessariamente pegando uma participação. Então, às vezes é bacana você buscar um outro tipo de investimento, que não é investimento de perdendo equity, né, perdendo participação da empresa, para desenvolvimento dos seus produtos, tá? E pensar no investimento com o investidor ou um anjo para acelerar o teu negócio em termos de vendas e aumento de mercado, né? Então, é bacana isso, é importante vocês pensarem um pouco nisso. Então, a gente faz esse planejamento, esse plano, e aí, a partir do valor que a empresa precise, a gente vai calcular o valuation, o tão famoso valuation. Como é que é feito esse cálculo do valuation? Você tem 3 formas de fazer o cálculo do valuation. Né, o Anderson até já falou, que é em termos de múltiplos, né? E aí, geralmente múltiplos em cima de faturamento. Qual é a questão dos múltiplos de faturamento? Pô, mas se eu sou uma empresa que fatura 80 mil, vai fazer um múltiplo do meu faturamento, né, mesmo que você faça 10 vezes, está muito baixo, de fato, do que eu valeria no mercado, né? Você está começando um negócio, uma startup. Então, outra forma também que às vezes fica muito difícil para startup é múltiplo de EBITDA, né? De fato, às vezes você tem um faturamento bom, mas você ainda não atingiu um EBITDA que faça sentido para você fazer um múltiplo específico daquele EBITDA. Então, assim, geralmente, pelo nosso caso, Primatec, o que a gente faz? A gente faz essa projeção de 5 anos e a gente usa uma coisa que chama fluxo de caixa descontado. Então, você faz a projeção 5 anos, traz para o valor presente, e faz um fluxo de caixa descontado, a gente faz um desconto nesse fluxo de caixa para ver, de fato, quanto é que aquela empresa vai valer, tá? E aí, nesse fluxo de caixa descontado, geralmente a gente põe um percentual, né? Quando é startup, a gente põe um percentual alto, né? E, dependendo do mercado, pode ser até mais alto. Geralmente, empresas de TI, que a gente usa de 20% a 30% de taxa de desconto. Kleber, geralmente qual é a taxa que vocês utilizam, o parâmetro para trazer esse valor presente? Então, geralmente, diz a taxa de mercado. A gente usa a taxa de mercado. Você diz o quê? A taxa de desconto a gente usa de 30%, mais ou menos. Isso, pronto, tá certo. 30%. Que é o que o mercado usa geralmente. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma empresa de biotech, e essa empresa, por exemplo, ainda não tem, vamos supor, não tem ainda o registro na Anvisa, e aí eu vou aumentar essa taxa pode chegar a 50%, é uma taxa bem alta, porque o meu risco aumenta muito, né? Então, varia muito de mercado e o tipo de negócio. Certo. Tá? Mas, geralmente, assim, empresas de tecnologia de informação, geralmente 30%. Eu acho que o que mais importa, com conjecturando e ajudando no diálogo, é a tese do fundo. Se a tese do fundo está alinhada, um exemplo, Nubank. Nubank dá prejuízo, mas a tese, o principal ativo é cliente, tá entendendo? Então, o fluxo de caixa descontado dele, se ele for aplicar em cima do lucro, o EBITDA, vai dar negativo. Mas existe um valor, está na tese dos fundos que estão investindo, e ele aplica lá a metodologia, tem First Chicago, fluxo de caixa descontado, a múltiplos, e aí vai. Mas eu acho que é muito interessante alinhar a tese do fundo com a tua startup. Sim. Porque isso vai diminuir a diluição. Exatamente. Até porque isso é outra questão, né? A gente está falando de startup, né? Então, startup fica difícil a gente fazer, né? O Nubank já tem uma estrutura, já tem um grupo. E essa é outra questão também. A tese do fundo é entender qual o tempo do fundo. Por exemplo, o meu fundo é um fundo que tem um tempo para começar e para terminar. Então, assim, é um fundo de 12 anos. Então, eu acabei meu período de investimento, eu tenho mais 4 anos para desinvestir nos negócios. Então, por exemplo, esse final de período de investimento agora, que é nos últimos meses, eu não posso pegar a empresa nascente, porque eu vou ter que acelerar ela de uma forma que em 4 anos eu vou ter que vender. Então, às vezes, eu posso prejudicar o empreendedor. Então, também tem que entender qual é a fase do fundo. Eu posso pegar uma empresa muito nascente, com um faturamento baixo, se ela estiver lá no início do período de investimento, lá no início do fundo, eu poderia pegar.
Mas agora que eu já vou entrar numa fase de desinvestimento, o que é fase de desinvestimento? Eu vou ter que vender as empresas. Então, o fundo, geralmente, ele tem um período de investimento, que alguns são 5 anos, 6 anos, que você está investindo nos negócios, e você tem até 7, né? A gente, nosso, acabou sendo maior por causa da pandemia, a gente teve que pedir um pouco, ficou em 7, e a gente tem 4 anos mais um, que aí eu chego aos 12, que é o tempo total que eu posso operar o meu fundo, eu tenho mais 4 para fazer esse desinvestimento. Então, agora eu vou começar a vender todo mundo, né? Algumas eu vou vender, outras eu vou segurar para o final. Então, assim, o fundo funciona dessa forma, ele vai entrar e ele vai sair. Então, também é importante vocês, como empreendedores, analisarem. Pô, esse fundo aí está no final do período de investimento deles. O meu tamanho faz sentido eu pegar, porque eu vou ter que ser vendido para alguém. Então, às vezes, não vai fazer sentido. Então, essa análise, né, do fundo, da tese, é super importante para vocês poderem acertar. Fala, Anderson. Pronto, então só para ajudar aí no diálogo, né? Sempre que quando você vai falar com fundo, naturalmente você está sabendo que vai existir o êxito. Mas eu te jogo uma pergunta. Teu ciclo está acabando com 7 anos. Você desinveste para outro fundo pegar a sua parte ou tem que fazer o êxito total, o empreendedor? Eu acho que depende... Depende da negociação. Eu tenho hoje negociando com fundos para eles comprarem a minha parte, às vezes até com fundos internacionais, perfeito, que para mim é bom, entendeu? Porque o empreendedor pode seguir com outro fundo. Perfeito. Eu tenho empresas querendo comprar exit total, eu tenho empresas que querem comprar uma parte minha agora e mais para frente comprar o resto, como se estivesse aportando, ele quer botar uma parte, ele vai me pagar e uma parte... Faz cash out. Uma parte ele faz cash out, uma parte ele faz cashinho. Né? Põe o dinheiro dentro, uma parte ele tira. Então, assim, você tem diversas formas, né? Tudo é um contrato, né, que assina. Só para ajudar o pessoal, se eu botei um tag alone que você fecha a posição e me leva, e você é obrigado a fechar toda a operação. Então, o empreendedor também tem que entender isso. É só para ajudar o pessoal, tá bom? Sim. Você tem aí a questão do drag e do tag, né? Isso. Que você usa, né? Então, é importante... Perfeito. Não sei se vocês estão familiarizados com a questão do drag, que ele drena, né? O drag vem de drenar, né? Então, eu como um fundo, vou negociar... E aí eu drago todo mundo, né? Para exatamente eu estar protegido nisso. E o tag protege os minoritários, né? Perfeito. De ter uma opção de compra, os minoritários também poderem vender a parte deles e não ficarem, não, só o grande que vai negociar, não. Todo mundo pode negociar e botar a parte à venda. Né? Legal, só para ajudar o pessoal a entender. Porque é muita informação, né? Então... Isso, sim. Então, assim, essa parte do valuation, basicamente, hoje, a gente acaba fazendo muito essa questão do fluxo descontado, mas é essa questão, assim, às vezes, mesmo fazendo um fluxo descontado, é uma negociação que tem que ser ganha-ganha para todo mundo. Então, mesmo eu fazendo um fluxo descontado, eu vou chegar num valor, o empreendedor tem a expectativa de outro, e a gente vai tentar ali negociar para chegar em algum meio termo, em alguma questão que seja bom para todos os lados. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o fundo, ele até acha bacana o que o empreendedor quer, só que ele não consegue depois se pagar, né? Então, ele precisa dar um resultado para o investidor, né? O cotista dele, né? O gestor tem que dar. E aí, o que acontece? Eu preciso ter uma negociação que faça sentido para mim, obviamente, para o meu cotista, né? Então, o que acontece? Dentro desse processo, é importante essa questão de analisar, entender que você está confortável também com a negociação, né? Não é uma negociação que é só do fundo para você, é uma negociação que você tem que estar confortável, né? Em ceder parte, né? Porque com a cessão das partes vem uma série de obrigações. Então, você tem que ter essa ideia de, olha, eu vou ceder 20% para o fundo, eu vou ceder 30% do fundo, estou disposto a isso, e aí o fundo vai ser meu sócio. E aí tratar o fundo como um sócio mesmo, onde você vai ter que discutir questões estratégicas, você vai ter que prestar contas específicas, por exemplo, as empresas passam por auditorias, né? Mas essa negociação é bacana, alguns pontos são bacanas de vocês entenderem, porque às vezes acontece que você pode gerar um impasse. Eu quero pagar, vamos supor, 10 milhões, e o empreendedor quer que a empresa tenha um valor de 13 milhões e a gente não chega no impasse. O que a gente faz nesse sentido? Olha, eu te pago 10, e se você cumprir o que você de fato está falando que vai fazer,
né? Porque eu estou pagando 10 com desconto. Se você, de fato, chegar no que você me prometeu, eu te devolvo certas ações. A gente faz esse tipo de negociação, tá? Não são todos os fundos que gostam disso, mas a gente faz isso numa forma de você premiar, né? O cara, de fato, ele desenhou um business plan, ele conseguiu fazer um financeiro lá, uma projeção financeira, e, de fato, ele cumpriu. Então, a gente vai devolver a ação se ele, de fato, bater aquela meta. Né? Então, é importante essa visão aí de construir, e essa construção dessa planilha financeira é outra coisa também que eu falo, não adianta você construir uma coisa fictícia. Por quê? Porque suas metas vão estar em cima desse valor, dessa planilha. Então, se eu falo que eu vou, no primeiro ano, faturar 1 milhão, o fundo vai ficar atrás de você lá, vendo se você vai faturar. Se você não faturar 1 milhão, você não vai ser penalizado, né? Alguns fundos até têm algumas penalizações, às vezes não te pagam, porque eles dividem, às vezes, o investimento em várias tranches. O que são tranches? Em várias parcelas. Então, se você não bate a meta, você não recebe a segunda parcela. Ou se você não bate, você recebe um pouco atrasada a segunda parcela, né? Então, essa tranche é desenhada em cima das metas, e geralmente vocês têm que tomar um certo cuidado, porque também você não pode botar uma coisa impossível, né? Então, essa negociação toda de tranche, quantas vezes vai ser, né, as parcelas, qual o valuation, isso tudo é feito com um fundo e depois vai para um documento. Aí, a partir desse documento, todo esse documento de plano de negócios, financeiro, mais essa negociação, que você vai transformar isso num memorando, né, de acordo, um acordo que não vai gerar o acordo final, mas é um memorando, o nosso chama term sheet, mas tem uns que chamam de MOU, e aí isso vai para os cotistas, onde vão analisar, que são os investidores. Aí os investidores falam, ok, aprova essa empresa. Aprovou a empresa, vocês vão passar por uma due diligence. Due diligence nada mais é que tudo que vocês colocaram e falaram, todas as questões contábeis, todos os contratos que vocês disseram que tinham com a empresa A, B, C, vai passar para uma análise contábil, uma análise jurídica, para ver se de fato aquilo é verdade. Tá? E, além disso, eles também, geralmente, nessas due diligence, eles olham também o histórico dos empreendedores. A gente já teve uma empresa que nem foi para a due diligence, antes da due diligence a gente descobriu que tinha um anjo que estava envolvido na Lava Jato, né? E o próprio empreendedor não sabia, né? Olha como é que são as coisas, porque hoje em dia, com aquelas questões de Lava Jato, ninguém sabia, e aí o empreendedor não sabia, e aí foi um imbróglio total quando ele descobriu, assim, que a gente falou, essa pessoa, a gente teve que contar com um certo jeito, mas é complicado, né? Então, também tem que tomar cuidado quando vocês forem ver anjos, essas coisas, entender, porque às vezes a pessoa, de fato, quer só aportar um dinheiro que ela quer se livrar de alguma coisa. Então, dentro desse processo, vai passar por essa due diligence, estando ok, tudo que vocês falaram, tudo que foi feito, a gente entra numa fase que aí é a fase de assinatura de um acordo de investimento, tá? E aí você entra na fase final. Quanto tempo isso demora? Então, geralmente, a gente já fez empresa em 4 meses, mas a gente já teve empresa que levou 1 ano. Vai depender muito do empreendedor conseguir dar as informações que o fundo precisa, né, o processo de análise e essa questão da due diligence, que às vezes, dependendo da empresa, demora um pouco mais, né, empresas menores vai mais rápido, empresas maiores demoram um pouco mais. Então, o processo não é um processo curto, é um processo, às vezes, longo. Pode falar, Ana. Pronto. Baseado no que você citou, Priscila, qual a interpretação do fundo se uma startup buscar uma boutique de M&A ou um partner de M&A? Isso é bom, isso é ruim? Não tem problema nenhum. A gente, hoje em dia, até tem dentro da carteira empresas que a gente estuda M&A para elas, porque, por exemplo, tem empresas hoje que eu tenho aprovado recurso para M&A. Legal, porque a boutique de M&A é uma das coisas que vai diminuir muito o processo de negociação. Ele já vai preparar tudo e o cara vai conectar, né? Ou uma possível fusão e aquisição. Com isso, exatamente. Legal. Era só para ver como é que você interpretava. Uma boutique M&A e uma que se chama o advisor, né? Que você tem. Então, eu tenho várias empresas hoje que tem, e a gente tem isso acordado. O que a gente diz é que não pode ficar ali restrito, que é para pagamento. Isso vai ser diluído e vai sair no fundo, e a gente
não vai, mas a gente sabe que tem um advisor ali que vai receber um dinheiro. Pronto, tá? aí eu Isso vou não fazer a tem- pergunta para você, se você não se sentir confortável, mas eu acho que vai ajudar todo mundo. Em média, o advisor, ele pega quantos por cento? Olha, Porque eu estou esse advisor- dialogando já com alguns, tá certo? É só para eu entender. Esse advisor que a gente já viu advisor que está pedindo, até essa semana a gente tinha até uma empresa que a gente estava conversando que eu acho que o advisor estava pedindo 30%, a gente achou alto. É altíssimo. Tá? Exatamente. Eu tenho advisor hoje que já cobrou de 10% e tem de 20%. Tem uma empresa hoje o que eu estou negociando aqui é fixo mais percentual, mas... porque na verdade ele dilui, né? O que acontece? Isso. Tem empresa que faz isso, pega um percentual menor, mas você paga um fixo que, de certa forma, você vai abater do valor lá na frente. Perfeito, isso mesmo. Tá? Ok, obrigado. Isso também é normal, tá? Mas, assim, tomar um certo cuidado também com essa questão do advisor não ser um valor absurdo que vá comer parte do seu investimento e depois você vai ficar, quer dizer, 30% é um valor muito alto e que isso pode, dependendo do valor que você pegue, pode fazer diferença, né? Pode fazer uma diferença de... Então, basicamente, assim, o processo de você receber um investimento é esse, é um processo que você tem, essa due diligence, aí você assina um acordo, e aí você tem essas auditorias anuais, principalmente na questão contábil, né? O que são as auditorias? As auditorias vão pegar tudo que os seus contadores fizeram, vão ver de fato se eles estão fazendo da forma correta. É legal, só que às vezes as empresas acham, saco, auditoria, mas a auditoria é bom porque às vezes você pega uma série de questões, às vezes, por exemplo, quando você trabalha com todo o seu custo em P&D que você gasta para desenvolvimento de produto, você pode ativar no seu balanço, por exemplo. Né? Você pode virar e colocar isso de forma como um ativo intangível. Né? E aí isso ajuda a melhorar o balanço da tua empresa. Então, às vezes, você não sabe disso. Então, o auditor pode dar essa dica. Uma outra questão, às vezes, ele pode pegar algum erro na hora de você colocar, né, a forma que você coloca, você põe despesa, seria custo. Então, ele pode ajudar um pouco nessa questão também. Tá? Então, assim, a auditoria serve para isso, mas a auditoria também pega algumas questões, como, por exemplo, a gente sabe que todo mundo contrata como PJ normal, né? Às vezes, no início, ninguém é CLT, porque você não tem recurso para ficar pagando muita CLT. Então, às vezes, ele põe na auditoria, olha, tem tantas pessoas como PJ, isso pode gerar um risco, não sei o quê. Não necessariamente é uma coisa, ele vai botar uma informação ali a mais para o fundo estar ciente disso, né? E o próprio empreendedor, que ele tem um risco trabalhista. Mas não é nada que vá... É uma análise das contas, onde o fundo, após a auditoria, vai aprovar suas contas e dizer ou não, ou vai falar, olha, você tem que alterar isso para o próximo ano e a gente vai acertar. Por exemplo, eu tenho uma empresa na carteira que ela fez uma spin-off, né? E aí o fundo tem uma participação do spin-off, né? Por conta dessa empresa. E aí a spin-off não está fazendo... a spin-off, na verdade, não é obrigada a fazer a auditoria, porque o fundo não é investido direto lá, mas a gente faz na maior, e a gente viu que não estão conciliando os balanços das empresas. Então, isso é um erro. Quer dizer, se eu tenho uma empresa abaixo da minha, eu tenho que conciliar os balanços. Então, isso foi para a auditoria dizendo, essa empresa não está fazendo conciliação do balanço da spin-off, que tem uma participação. Então, assim, são questões específicas que ele vai botar lá e que tem que ser resolvido isso para o próximo ano. Tá? Então, é importante essa questão. Mas, assim, de fato, assim, o que a gente analisa, né? Porque todo mundo fica perguntando, o que eu ponho no meu pitch, o que eu converso, o que eu coloco? Quer dizer, o que a gente analisa quando vai conversar com uma empresa? Eu ia fazer essa pergunta agora para você, Priscila. Você estava Exatamente. aguardando. Então, de fato, o que a gente analisa, né? Então, a gente precisa entender primeiro a questão da... a escalabilidade, quer dizer, o negócio, o mercado, qual é o mercado? Ele está no mercado promissor? Ele está no mercado, de fato, que faça sentido? Qual é o tamanho desse mercado? Né? Se o negócio dele é escalável, e aí quando a gente fala escalável, quer dizer, ver a questão também das receitas recorrentes, porque às vezes a gente recebe um negócio, né, que não tem receita recorrente, são serviços pontuais e tudo, então a gente tenta transformar, não é que a gente não vai investir, mas a gente sempre tem um olhar de, dá para transformar isso em receita recorrente? Dá para fazer isso, de fato, rodar como receita recorrente?
né? Então, a gente dá uma olhada nessa questão, entender se tem algo, de fato, que gere um diferencial competitivo, né? Aí é uma inovação específica, ou um processo específico também, diferente, que vai gerar esse diferencial, né? Entender a questão da equipe, quem está por trás, se as pessoas, de certa forma, têm conhecimento, e às vezes não precisa ter todo mundo tá ali dentro, tenha conhecimento de tudo, né? Às vezes a gente olha muito mais se aquela pessoa tem condições e conhecimento de tocar a parte de tecnologia, a parte do produto, do business. Mercado, às vezes, ele pode não ter conhecimento, direito, mas ele vai contratar um comercial que vai ajudar. Às vezes, financeiro, ele pode não ter o conhecimento, ele contrata uma pessoa com recurso do fundo, ele põe para contratar uma pessoa financeira para ajudar. Então, assim, mas o core do negócio, né, o ponto central do negócio, a pessoa precisa ter o conhecimento daquilo. Eu não posso dizer que eu vou atuar no mercado de biotech se eu não tenho conhecimento básico nenhum sobre biotech, entendeu? Ou que seja, eu posso até, de repente, não ter o conhecimento técnico, mas eu tenho conhecimento de mercado, vou trazer alguém técnico. Ou vice-versa, mas você tem que ter um core específico no setor que você está atuando, seja técnico ou seja de mercado. Tá? A gente analisa essa questão da equipe, é importante, porque a gente sabe que os sócios, de certa maneira, seguram a peteca quando o negócio começa a cair. No momento de pandemia, nós tivemos empresas que passaram sufoco, que tiveram que reduzir custos e tudo. E os sócios, obviamente, tiveram que voltar a fazer questões operacionais, tiveram que botar a mão na massa. Então, se você não tem os sócios que entendam do core, tem que ser para terceiros, começa a ter problema em momentos que você tenha que reduzir o teu negócio, tá? E aí sempre é isso, mercados promissores, a questão da escalabilidade, inovação ou diferencial competitivo e equipe. Então, a gente olha essa questão e dá a receita recorrente, obviamente. Por que receita recorrente, né? E aí o que eu falo quando a gente entra na questão dos indicadores financeiros, né? Que a gente olha, né? A receita recorrente é importante, por quê? Porque a receita recorrente vai me ajudar a fazer o bolo aumentar. Então, se eu falo que eu tenho uma receita recorrente, né, como vocês falam, o próprio MMR, né, que todo mundo gosta de falar, que eu tenho um MMR de 10 mil hoje, e ano que vem, a minha previsão é que meu MMR chegue a 50 mil, e no outro ano a 70 mil, 90 mil, 100 mil, eu estou vendo que essa empresa tem uma... Agora, se eu não tenho MMR, eu tenho vendas esporádicas, quer dizer, eu não consigo enxergar como investidor como é que esse crescimento e essa escala, como é que a empresa vai ganhar essa escalabilidade, tá? Então, é importante essa questão dessa análise do MMR. O que a gente analisa também em termos de números, né? E aí eu estou falando não só indicadores financeiros, vou falar de alguns, mas também de números. A questão de financeiros, EBITDA, margem EBITDA, tá? Porque é importante a gente entender essa questão, né? Como é que tá? Minha margem está dando negativo. Obviamente vai estar negativa quando você ainda está dando prejuízo, mas como é que essa margem fica para frente? Eu já tive empresa que mostrava que a margem EBITDA dela era uma margem boa, ela conseguia uma margem boa no início, mas conforme a empresa ia escalando, a margem não mudava, porque a empresa chegou no topo. Agora, o que a gente não pode é cair. Por exemplo, eu tenho uma margem de 30%, né? Que é uma margem, 40% é uma margem muito legal para a gente. A partir de 40% é ótima, mas 30 e pouco já é bom. Então, eu tenho uma margem de 30%. Aí, conforme eu vou faturando mais, a minha margem cai. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho que injetar gente dentro, eu tenho que ter muita despesa para poder fazer com que a minha margem, para poder fazer o meu negócio crescer. Então, tem alguma coisa errada em termos de escalabilidade nesse negócio, né? O Kleber, que é da área de contabilidade, entende isso. Então, isso é uma questão que a gente olha. Eu não posso ter uma empresa que vai faturar... está faturando 10 milhões hoje, com uma margem de 30, daqui a 4 anos ela vai faturar, sei lá, 80 milhões com uma margem de 10, porque aí a gente teve um problema aí no processo, tá? A margem, ela pode flutuar um pouco? Pode, mas ela não pode cair muito, porque isso mostra que a empresa não está sendo escalável, ela está tendo que aumentar o pessoal e começando a ficar inviável. Quando ela for faturar 200 milhões, eu já matei a empresa, já estou no prejuízo, porque eu não consigo manter a empresa. Então, isso é importante a gente analisar. Margem líquida também é uma coisa importante de ver, né?
Despesas com pessoal por conta dessa questão, a gente analisa essa despesa para entender muito bem se o aumento é um aumento que faça sentido ou é um aumento que a empresa precisa fazer uma parte muito operacional, braçal, que faz com que ela não escale, né? Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de tecnologia, né? Eu tenho uma empresa que trabalha nessa área, uma empresa de tecnologia, né? Lá atrás, quando a gente conversou, eles trabalhavam na área jurídica, uma empresa de tecnologia, e dentro do processo tinha uma parte que era totalmente manual. E a gente falou, vocês têm que acabar com isso, porque conforme vai crescendo, você não pode botar 100, 200 pessoas que você vai matar o seu negócio. Então, isso, durante o desenvolvimento do plano de negócio, a gente já construiu para, com a entrada do fundo, isso ser desenvolvido internamente, esse pedaço que era feito manual passar a ser feito tecnologicamente para você exatamente acabar com esse gargalo, né, em termos de crescimento. Então, assim, isso é analisado, mas é uma questão que a gente vê. Obviamente, a questão do lucro, obviamente, capital de giro, porque essa é uma outra questão. Por exemplo, eu tenho uma empresa na carteira que é da área de telecom. E aí, a área de telecom, a gente tem um problema, porque, por exemplo, uma Oi da vida paga, a empresa está melhorando, mas paga com 120 dias, 110 dias. Então, você pagar, receber 110 dias, 120 dias depois, né, isso quer dizer que você tem que ter caixa suficiente para rodar a empresa 4 meses. E se é o seu principal cliente, né, então você tem um problema de capital de giro. Então, é uma questão que a gente olha para entender como é que isso pode ser sanado ou não. Né? No caso deles, eles têm outros clientes, eles estão atuando também em outras áreas, e aí eles estão conseguindo reverter, mas é um ponto de atenção. Tá? Então, essa questão de capital de giro é importante por conta do ciclo, não só de vendas, mas também a questão de recebimento, né? Então, ciclo de venda é uma coisa que a gente olha. Tem uma empresa que estava batendo o ciclo de 2 anos, né? Você demorar 2 anos para vender, quem sustenta a empresa, né? E aí, se você perde a janela, daqui a 2 anos você vai vender de novo? Não pode. Então, também olhar um pouco essas questões, às vezes, no fundo pergunta, qual é o seu ciclo de venda? Como é que é? Quanto que você recebe? Qual é mais ou menos o prazo de recebimento? Essas questões o fundo gosta de saber para entender também os riscos, né, desse processo. Tá? Legal, Priscila. É o famoso CAC e o LTV aí que eles buscam, né? Sim. Para ter uma previsibilidade. Uma das coisas também que eu enfrento... O CAC já é o custo, né? Que a gente olha, né? Qual o custo que você usa para de fato você saber o quanto custa um cliente dentro da base. O custo do cliente que você tem da base, né? O CAC entra uma coisa maior, né? Mas aí, adicionado ao CAC, a gente olha também essa questão do ciclo de vendas, né? Aí tem uma coisa que eu me deparei, que eu queria ler ouvir, mas deixar para o pessoal refletir também. Nos indicadores, me pediram o head account, né? Então, quantidade de cabeça de cada setor. Então, eles querem saber muito quantas pessoas estão, por exemplo, em vendas, quantas pessoas estão em tecnologia, até para entender, conforme você citou, né? Porque tem tanta gente, um exemplo, no sucesso de cliente, porque não está automatizado esse processo. E aí vai. E até porque, o que acontece, Anderson? Que quando você faz essa questão de entender a questão do head account dentro da empresa, o que você vai fazer? Às vezes, eu vou olhar e falar o seguinte, está desbalanceado. Se eu tenho um comercial gigante, por que eu não estou tendo resultado? Né? Por que eu não estou faturando o que deveria faturar? Né? Eu tenho alguma coisa errada. Se eu estou investindo muito em marketing, eu tenho uma equipe gigante de marketing e não estou trazendo resultado, isso a gente analisa dentro da nossa carteira das empresas. Gente, tem alguma coisa errada. Perfeito. Né? Já dá o raio-x aí da situação, né? De onde pode melhorar. Perfeito. E uma outra coisa também, que é uma conta que faz, é você pegar o faturamento versus a quantidade o quanto você está tendo de faturamento pelo quanto as pessoas recebem. Porque aí você tem uma noção ali, mais ou menos, qual é o valor de fato que a tua empresa está gerando para o mercado. Porque se você começa a um valor muito baixo, eu não estou gerando valor, ou a interpretação está errada. Então, a gente também olha essa questão também. Né? Perfeito. E aí, fora isso, que a gente vê também, obviamente, sempre vão pedir ao balanço, a gente vai criar o passivo circulante para entender o que tem de dívida, né, a curto e longo prazo.
né? E os ativos, né? Para entender o que tem de intangível, o que não tem, o que tem de recebíveis. Aí a gente consegue olhar a questão da recorrência, dessas questões, a gente olha também, às vezes, para o próprio balanço, tá? E aí, assim, uma outra coisa que vocês devem escutar, essa questão do sum e som. Essa questão dos indicadores, isso vai depender muito do modelo de negócio da empresa e do segmento dela, né? Às vezes a gente tem uma empresa que trabalha de uma forma, que tem um modelo de negócio de uma forma, então isso, assim, claro, tem que ter um pouco da visão do empreendedor para que ele consiga, olhando isso, definir bem quais são os seus indicadores financeiros, que possivelmente serão perguntados. E assim, por exemplo, eu tenho na carteira uma empresa de games, né? A questão de games tem toda uma percepção um pouco diferente, né? Porque você tem que ver, você tem os usuários ativos, usuários que não são ativos, tem toda uma questão, e assim, aí vai no valuation também, né? O valuation da empresa de games é visto pela tua carteira de usuários ativos, né? Que é diferente de um outro valuation. Então, também tem que entender, né, que cada mercado, às vezes, você tem algumas questões, né, algumas características específicas que vão modificar o teu valuation, tá? Então, é importante isso também, tá? E aí, uma coisa dentro dessa questão de análise de mercado, análise de tudo, a gente fala muito os investidores falam muito do tal do TAM, SUM e SOM, né? O que de fato é, né? Eu acho que eu tenho até... Tem aqui, senão, não sei se todo mundo está familiarizado com isso. Deixa eu só ver aqui se eu tenho... Porque eu queria mostrar a figurinha só para... Deixa eu ver aqui se eu... Para ajudar aqui, né? Ai, caramba. Esse negócio de 2 telas, às vezes eu fico mais maluca que tudo. Deixa eu ver aqui se eu consigo... essa aqui que eu quero. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim, agora. Sim. Estão vendo, né? Essa aqui que eu queria apresentar. Estou seguindo aqui o meu... Tudo que eu... Por que ele não entrou a apresentação? Entrou agora. Estão vendo? Isso. Sim. Que eu botei aqui só para vocês terem. Então, basicamente, o que acontece, né? A gente tem que entender qual o mercado disponível total que existe, né? Aí o SUM é qual o mercado disponível... Esse aqui é o total que existe, tá? Falei, esse aqui entrou disponível total. Esse aqui é o mercado disponível atual, né? O que de fato eu consigo atuar. E esse aqui é o de alcançável, né? Então, o que seria isso, né? Dentro do processo, né? De fato, os mercados hoje... Como é que saiu? Eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor, eu tenho uma cadeia de fast food, né? Então, se eu tivesse um mercado de fast food hoje, no mundo inteiro, eu tivesse eu fosse o único do mercado, tivesse um fast food em cada país do mundo, eu estaria falando, esse é o mercado que eu tenho disponível. Eu tenho o meu fast food, fast food em cada país do mundo, né? Então, é o meu TAM, é o mercado que eu tenho, posso vender para qualquer país, né? Aí, só que eu tenho que, obviamente, eu sei que isso não é viável, então eu tenho que ter primeiro o próprio, vou para o SUM, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o mercado de fast food primeiro na minha cidade, né? Então, eu estou mapeando que é esse mercado que eu vou estar trabalhando na minha cidade. Então, dentro da minha cidade, eu tenho lá uma noção, qual é a população que existe, quem são as pessoas, qual é o tipo de fast food, não sei o quê. Então, eu consigo mapear aqui, mais ou menos, qual é o meu mercado que eu vou conseguir atingir, né? Mas eu não vou conseguir pegar todo esse mercado da minha cidade, porque eu tenho os meus concorrentes. Então, eu entro nesse aqui, que é, de fato, alcançável, né? Então, um percentual desse mercado é o mercado que eu vou atingir, que vai ser esse aqui, né? Então, hoje, por exemplo, no fast food em Natal, eu sou um novo entrante no mercado de fast food, obviamente, eu não vou pegar o mercado inteiro, mesmo mapeando lá a faixa etária, o que for, de qualquer coisa, eu não vou pegar todo mundo, né? Eu vou pegar só um percentual desse mercado,
né? Então, o sum é isso, né? A gente pega, de fato, um percentual do mercado aí que, de fato, é alcançável, tá? Então, isso aqui, como é que agora eu já... aqui, posso ocultar aqui. Voltei para cá. Agora aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Entenderam isso ou ficaram com alguma dúvida, né? Então, é o mercado disponível total, o mercado útil que eu tenho, né? Que é esse metade aí do mercado, e depois o mercado útil, de certa forma, alcançável, o que eu consigo, de fato, alcançar, tá? Então, são as 3 informações que, geralmente, o investidor quer olhar. Por quê? Porque, primeiro, assim... quando você vai desenhar o teu planejamento, você tem que olhar a questão primeiro assim, qual é o mercado útil alcançável para eu começar o meu negócio? Esse aqui. É a minha cidade, eu vou pegar 10% do mercado, tostão. Tá. Mas qual é o mercado depois útil que você tem para poder crescer? Não, aí eu posso crescer isso para outra cidade, ou não sei o quê, e aí eu vou ficar maior. Tá, mas qual é o mercado do mundo? O mercado do mundo é tantos bilhões. Aí você sabe que é um mercado grande. Agora, se eu atuo num negócio muito local, que não tem muita projeção de escalabilidade, eu não consigo enxergar um mercado que faça sentido, aí, de fato, o investidor vai falar, poxa, esse negócio é bacana, mas não vai crescer o suficiente para eu conseguir um resultado que eu estou esperando. Pode acontecer. Então, é importante também vocês analisarem isso em termos de negócios, porque alguns negócios não necessariamente são construídos para ter uma visão de serem escaláveis, serem global, né, serem do mundo. Às vezes, assim, eu estou construindo um negócio que é para o Brasil, só para o Brasil, mas que tem um mercado gigantesco. E aí eu vou, sim, conseguir fazer o negócio escalar e consigo, sim. Mas, às vezes, eu estou fazendo um negócio só para a minha cidade, para um mercado muito exclusivo e que eu não consigo replicar em mais nenhuma cidade. Aí é mais difícil. Essa análise, né, Priscila, do som, do TSAN, do TAN, é muito importante quando você vai fazer também sua projeção do valuation, né? Você ter o mercado. Acho que Com certeza. É o impacto total nessa projeção que você vai fazer dos 5 anos para lançar todas essas receitas e trazer a valor presente. Isso aqui vai ser primordial. Exatamente. E isso vai impactar, porque não adianta eu falar que eu vou vender 100 mil alguma coisa se eu não tenho mercado de 100 mil, entendeu? Isso. Essa é a questão, né? Por isso que para o investidor ele pergunta esses 3 nomezinhos, né? Mas, assim, isso é legal estar no pitch, né? Quando a gente fala o que tem que estar no pitch, isso é importante estar no pitch. É importante estar quem é equipe no pitch, que é o que a gente olha. É importante entender o diferencial de vocês, né? Não precisa de muitos slides, mas slides que você traga, quem é equipe, qual é o mercado potencial e qual a solução que eu estou trazendo, de fato, a dor que eu estou conseguindo, né, resolver, e o quanto essa dor, de fato, traz em relação a concorrências, ou que não tem concorrências, né, o que essa solução traz de diferencial, é o que tem que estar no teu pitch, né, e aí, no final, você termina falando o seguinte, eu tenho uma projeção de tanto, e eu preciso de tanto para fazer esse negócio acontecer. Né? Então, o pitch, na verdade, você finaliza exatamente nisso, né? E aí, aqui também, para finalizar até, né, que está todo mundo cansado, não sei se alguém tem mais perguntas, ficou todo mundo quieto, só o Anderson falando. Na verdade, você tem alguns termos que o pessoal usa, já falei de alguns, né, mas, assim, por exemplo, o pre-money e o post-money, né, quando a gente fala, né, que é uma questão importante, né, o que é o pre-money, basicamente, né, o pre-money é o valuation antes do investimento, então eu vou dizer, por exemplo, que a minha empresa vale 2 milhões, né, então esse é o pre-money, né, então se ela vale 2 milhões, quando o investidor colocar o dinheiro, vamos supor, põe 500 mil, a minha empresa passa a valer 2 milhões e meio. Então, esse é o post-money. Então, quando eu conversei com o investidor, ela valia 2, e quando o investidor entrou, ela passou a valer 2,5. E aí é importante sempre, uma coisa importante para vocês verem,
é o seguinte, quando for negociar, você entender, de fato, essa questão do pre-money ou não, porque quando você está negociando com o investidor, falar assim, não, tudo bem, mas esse valuation é pre-money ou post-money? Porque o post-money, às vezes, ele vai avaliar que a sua empresa vale 10 milhões, você está pedindo 3, ele vai falar que o valuation é de 10 milhões, você fala, opa, é 10 milhões, mas não é, na verdade, ele está avaliando sua empresa de 7, porque ele já está avaliando com os 3 dele, porque ele está fazendo valuation post-money. Então, você tem que entender se é o pre-money ou o post-money, tá? O ideal é sempre negociar em cima do pre-money, porque aí quando ele entrar, ele vai pegar um percentual menor, obviamente, né? Se ele falar que é o post-money, você vai, na verdade, seu valuation é mais baixo, tá? Então, isso é a questão do pre-money e post-money, é importante entender, porque todo mundo adora falar. Aí é sempre bom perguntar, esse valuation é pre-money? Aí o cara já sabe se entende. Ah, é pre-money. Não, é post-money. Eu tenho até um exemplo aqui que eu gosto de dar, que eu botei aqui até para ajudar, é o seguinte, eu tenho um valuation de 2 milhões, o cara vai botar 500, que eu falei, né? Então, qual vai ser? Ele vai botar 500 mil, com quanto por cento ele vai ficar do teu negócio? 20%, tá? E aí, no final, eu tenho um valuation de post-money de 2 milhões e meio. Então, e o meu investidor ficou com 20%. Aí, o mesmo investidor chegou para mim e falou assim, seu valuation de post-money é 2 milhões. Ou seja, o meu investimento, o meu valuation pre-money era 1.500. Com 500 dele, eu fui para 2 milhões. Então, ele vai ter 25% do meu negócio. Você vê que é uma palavrinha, mas que faz diferença no percentual, tá? Então, é importante essa questão do pre e do post, tá? Valuation antes do investimento e valuation pós-investimento. Pré-investimento, pós-investimento. É fácil de saber, e aí é essa questão que vocês têm que tá de olho, tá? Uma questão também que todo mundo adora falar é o tal do runaway, burn rate, milestone, e todo mundo fica com dúvida o que é isso, de fato, né? O runway é o tempo, de fato, que a startup vai durar, vai conseguir fazer o negócio acontecer, né? Se as despesas continuarem constantes, né, e com a entrada do dinheiro que ela tem. Então, assim, você recebe um investimento, eu preciso entender, você vai queimar dinheiro durante um período, então eu preciso saber de quanto tempo você vai durar, né, até você conseguir atingir o break-even, né, então, isso vai ajudar a entender, né, quanto maior for esse runway, se você virar para mim e falar assim, olha, eu preciso de 10 milhões, porque eu preciso ficar durante 5 anos queimando dinheiro para o meu negócio acontecer. O investidor vai falar, pô, 5 anos é tempo pra caramba, né? Então, o ideal, geralmente, desse runway é você ter aí 18 meses. Em 1 ano e meio, eu já consegui virar o meu negócio e tô indo. E o que o burn rate é? Nada mais que você queimar o dinheiro, né? Então, se eu tenho lá um faturamento de, sei lá, 500 mil, né? Eu tenho um faturamento de 500 mil lá, recebi o dinheiro do fundo, isso aqui, mas eu estou queimando, sei lá, 100 por mês, né? 100 mil por mês, né? Eu tenho 5 meses com o meu faturamento, o fundo vai botar um dinheiro, mas em algum momento isso tem que rodar. Se isso não rodar, eu vou queimar todo o dinheiro do fundo e com isso não vou conseguir mais pagar minhas contas, né? Então, essa questão é muito preciosa para o fundo. E aí, isso tudo é analisado em cima exatamente dos marcos que vocês fazem, que são os milestones, né? Então, eu primeiro vou executar isso para aumentar tanto e que vai conversar, obviamente, com esse fluxo de caixa que vocês desenham, né? Então, isso tudo ajuda também o investidor a entender qual o risco que ele está correndo e também, de fato, quanto tempo ele vai ficar no negócio. Porque se você fala que você tem um runway de 6, 7 anos, eu já começo a me preocupar porque eu tenho que sair. E aí eu já não vou conseguir sair do negócio, entendeu? É óbvio que isso nunca é uma coisa certa, né? Tem empresa que botou lá 24 meses e, de fato, não aconteceu, porque veio uma pandemia no meio do caminho, né? Mas, de certa maneira, a gente vai tentar acelerar para o negócio voltar para o trilho, entendeu? Mas, assim, o investidor sempre vai ter esse olhar, né? Então, é importante vocês terem como conversa, ó, eu preciso de 2 milhões e meio para usar nessa estratégia tal comercial e de marketing, eu preciso usar
X% em marketing, Y% para acabar o meu produto ou para fazer novos produtos. Você tem que desenhar um pouco isso, né? E aí eu acredito que em 18 meses eu vou atingir isso, isso e isso, né? Então, em 18 meses eu vou fazer isso e vou partir ou para uma Series A ou vou partir para a venda do meu negócio, né? Mas isso tem que estar muito bem definido dentro da cabeça de vocês, tá? Porque se você só queimar e não chegar no break-even point, né, que é o ponto de equilíbrio, a gente tem um negócio deficitário e, de fato, o negócio está dando água, né? E aí vem os famosos formas do investidor sair, que é o tal do put, o write-off, né, que você sai, vende a R$1 e sai do negócio, tá? Então, é importante essa análise de vocês, né, e entender. E quando a gente fala aí das cláusulas sempre de um acordo de investimento, né, é entender muito essa questão do drag, do tag, né, que até o Anderson falou, né, por exemplo, o drag, a gente gosta de colocar um valor mínimo, né, de drag, né, quer dizer, eu só vou ser sugado se a gente conseguir vender pelo valor no mínimo de tanto, entendeu? Por exemplo, o fundo, geralmente, ele pede um piso do valor que ele entrou, pelo menos, do valuation que ele entrou. Por quê? Porque senão não é interessante, eu estou perdendo dinheiro. Mas isso também tem que ser uma visão para o próprio empreendedor também, quer dizer, de fato, o drag tem que estar de acordo com o valor mínimo que você está satisfeito em vender aquele negócio. Às vezes não dá para negociar muito, mas pelo menos você tentar manter um valor mínimo ali para você se sentir um pouco melhor, né? Porque senão você chega, ganha um sócio, o sócio pega essa cláusula de te dragar, te vende para uma grande empresa, e aí vamos supor que às vezes pode acontecer. Esse sócio está com a corda no pescoço, e aí ele quer vender, ele te vende por qualquer preço de banana, né? E aí você fala, olha, não, esse preço eu não aceito. Então, o mínimo, pelo menos, ali, você colocando nessa cláusula ajuda, tá? Mas isso é quando vocês estiverem trabalhando mais essa questão do acordo, e aí eu acho que é só importante ver essa questão do drag, entender um pouquinho, ver stock option, essas questões mais específicas do acordo de conselho, aí tem umas questões mais específicas sobre isso. Tá? Eu acho que eu passei por todos os pontos que você tinha falado, Kleber. Não sei se ficou alguma coisa. Sim, não. Posso, e se alguém tem alguma pergunta, assim, super abertas aí pelas perguntas. E eu estou apresentando aqui ainda a tela. Desculpa. Estava crente aqui que eu estava falando, tudo ficou na tela. Aqui saiu tudo mercado disponível, mas era mercado útil, né? Mercado útil alcançável, mercado útil total, mercado disponível total, né? Se a gente for conversar sobre, né, Priscila, a gente vai ter a noite todinha aqui e não vai concluir. É muita coisa, muito... Não, sempre tem muita informação, né? Muita informação, né? Já que meus colegas estão com vergonha, segura aí, Priscila, segura aí. Vamos lá, um exemplo. Zuckerberg no Facebook, tá certo? Ele tem seus 12% e ele tem o controle das decisões. No fundo, a gente tem que tomar cuidado no controle das decisões, porque se você pega um fundo que não é sério, você pode ter um fundo que investe num concorrente seu, e de repente, por você não ter as cláusulas bem estruturadas, ele faz uma fusão por preço de banana e ganha o mercado, né? Ganha o mercado fazendo essa fusão, ele ganha e o investidor acaba saindo. Então tem várias situações, desde uma fusão onde as empresas vai ser realmente o M&A, vai ter um earn-out, né? E dentro dessa operação, o cara vai comprar, vai ter um cash out, mas vai ter também ações da outra empresa, beleza. Mas nesse cenário, como é que você vê? Porque alguns fundos investem, né, em empresas que concorrem no mesmo mercado. Não é muito comum, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Os fundos pedem esse controle ou, por mais que o fundo esteja lá com 30%, eu posso bater o pé e dizer que eu não dou o controle? O que acontece? A gente hoje, por isso que eu estou falando, depende muito como é estruturado seu acordo de investimento, né?
Hoje eu tenho um assento, pelo meu acordo de investimento, eu só tenho um assento no conselho, né? Mas que eu posso exercer ou não até, eu nem exerço, na verdade eu entro como conselho consultivo, né? Eu nem entro no conselho. Então, assim, hoje a gente dá carta branca para os empreendedores. Eu tenho uma cláusula até no meu acordo que eu posso indicar um CFO, se eu achar que precisa, né? Mas eu vou te dizer que agora que eu estou puxando isso para uma empresa, porque tá difícil a gente receber as informações. Mas, assim, a gente, pelo menos os fundos de seed, geralmente, eles tentam deixar os empreendedores mais livres e tudo. Quanto maior você vai ficando, isso começa a ficar mais difícil, né? A gente vê tem até filme, né? No caso da Apple, né? Do Steve Jobs, que foi tirado, lembra? Da posição, né? Então, começa a ficar mais difícil. A proteção, é isso que eu estou falando, assim, a proteção, por exemplo, disso que você falou, quando eu falei do drag, de você ter um valor mínimo, é um pouco por conta disso, porque tem fundo que faz, obviamente, investimentos estratégicos, já pensando na fusão, né? Mas se você põe um valor mínimo ali confortável, você consegue. E, assim, a gente até estava querendo fazer uma fusão de 2 empresas na carteira, não rolou, porque um empreendedor não quis, a gente deixou totalmente aberto, era uma questão só para ajudar, de certa forma, para eles crescerem mais rápido, mas não era uma decisão do fundo, era uma decisão dos empreendedores. A gente fez todo um estudo, eu cheguei a fazer um estudo do balanço das 2 empresas, a situação das 2 empresas, estavam muito parecidas, um pouquinho melhor que a outra, e aí o empreendedor da empresa que estava um pouquinho pior resolveu não, porque ele ia ser mais diluído, e ele não queria, e a gente entendeu o fato, pelo posicionamento dele, como é que ia ser, né? Eu não posso falar o nome de empresa nem nada para ninguém saber, por causa de questões de confidencialidade, mas eu posso contar, obviamente, esses exemplos que a gente geralmente faz essa análise, conversa, a gente botou os 2 empreendedores para conversar, a gente começou a ver se a ferramenta, porque uma ferramenta era complementar à outra, né? Eles não eram concorrentes direto, mas eles estavam batendo em algumas solicitações de POC, tudo estavam batendo, né? E uma empresa que tinha uma tecnologia mais específica ganhava, e ele que tinha uma outra parte e era mais superficial, não levava. E aí a gente falou, por que não colocar os 2 juntos, que eles vão ganhar força e vender juntos, né? Mas não rolou, e a gente, vida que segue, né? Não tem problema nenhum, a gente botou eles para conversarem, a gente fez eles olharem, cada um olhou a ferramenta do outro para ver se fazia sentido conversar, fazia sentido, mas de fato um realmente achou que poderia ser desvantagem para o negócio dele, e seguiu, e o fundo, obviamente, não vai obrigar a nada, até porque é o seguinte, esse tamanho que a gente entra, né, nessas empresas, né, de seed, né, e quem entrar também, mesmo na área de growth, né, é muito difícil você tentar apertar e obrigar alguma coisa para o empreendedor botar a goela abaixo, até porque você precisa do empreendedor, né? É uma fase que a gente precisa muito que vocês estejam motivados, né? Então, se eu faço uma fusão errada, eu posso estar desmotivando vocês, né? Por outro lado, eu tenho hoje na carteira empresas, como já havia falado, que têm interesse em comprar outras, e a gente tem uma verba dentro do valor do investimento que a gente colocou para esse aporte em outras, para fusões e aquisições, né? Então, também pode acontecer, né? Mas aí é muito mais o empreendedor buscando para ele crescer mais rápido, né? E aí sim a gente sempre sugere, quando for comprar outra empresa ou quando for fazer uma aquisição, meio que fazer trocas de ações, né? Num primeiro momento não, mas lá na frente fazer uma troca de ações, já ter isso dentro de um acordo já pré-estabelecido. Até porque a gente entende que o outro empreendedor que está vindo também tem que estar motivado, senão não funciona, né? Então, a gente entende, só que, assim, a proteção em si é exatamente isso que eu estou falando. No início, é não perder muito cap table, porque você tem mais a decisão na sua mão, e conforme vai andando, você vai perder, sim, ações, não tem como, e aí ficando com 12%, o fato é que, se você, por exemplo, no caso do Facebook, ele deve ser, provavelmente, o presidente do conselho, porque isso também acontece, né? Você ter uma posição também no conselho relevante, né? E você ter o voto, o veto, né, o poder de veto é importante. Então, o empreendedor fundador ter, né, o empreendedor fundador ter o poder de veto
É importante, porque aí ele, com poder de veto, ele pode virar e falar, não vai fazer isso porque eu vou usar o meu poder de veto. Né? Então, essa é uma questão que você pode botar numa cláusula lá na frente. Né? E aí não podem te tirar e não podem fazer, podem até te tirar como, na verdade, podem te tirar como CEO, mas no conselho eles não podem fazer nada porque você tem o poder de veto como sócio. Porque isso é outra coisa também que às vezes a gente vê que os empreendedores confundem. Uma coisa é eu ser CEO da empresa, ser diretor executivo da empresa. Outra coisa é o meu poder dentro do conselho da empresa. Eu estou falando como sócio. Uma eu estou falando como sócio, o outro eu estou falando como executivo. Eu posso ser tirado pelo meu conselho e pelos meus sócios como executivo, porque eu não estou sendo um bom executivo, né? Que foi o que aconteceu com Steve Jobs. Mas eu perco o meu poder no conselho, né? E de repente ter um poder de veto, né? De alguma questão específica, principalmente essas questões de fusão, aquisição e diluição da empresa para uma concorrente. Tá? Perfeito, obrigado, Priscila. E essa questão do CFO aqui para colaborar com os amigos, né? É comum os fundos pedirem isso e controlar também os gastos. Então, gastos acima de 10 mil, de 5 mil, precisa de uma autorização. É algo bem comum que acontece nesse processo de negociação. No nosso acordo é de 80 mil. Até 80 mil você pode pegar de empréstimos até 80 mil. A partir de 80 mil, qualquer empréstimo ou financiamento precisa do voto afirmativo do fundo. Uma outra questão também que a gente faz uma aprovação do orçamento anual, quer dizer, todo ano a gente faz um orçamento, onde você tem lá as previsões, já tem os bônus previstos, os aumentos, tudo baseado em bater-meta, enfim. E aí, uma vez aprovado, segue. Mas aí, por exemplo, eu estou com uma empresa agora que hoje virou para mim e falou, Pri, acho que eu não vou conseguir, não estou conseguindo contratar uma pessoa com o valor que eu botei lá no orçamento. Eu falei, ok, manda um e-mail dizendo que não vai, que vai ter que rever esse valor, e aí o fundo vota e vamos em frente. Aí ele falou, não, mas de repente eu consigo ajustar, porque está demorando tanto tempo para contratar, que o que eu não gastei no início do ano eu consigo ajustar. Eu falei, ok, e aí a gente aprova para o ano que vem já o valor reajustado. Então, assim, tem manobra, vai depender muito do fundo que vocês estão atuando, com quem estão conversando e tudo, mas tem manobra, mas tem essas questões, essas cláusulas específicas, né? Você lembra que você ganhou um sócio, que é um sócio que não está no dia a dia, então é um sócio que vai ter um olhar mais forte para a questão contábil, vai ter um olhar mais forte para o desempenho, e que vai te cobrar um pouco como se fosse um sócio que vai ficar ali do teu lado querendo o resultado. E que vai querer ganhar dinheiro junto. Então, quanto mais ele quer que você ganhe muito dinheiro para ele ganhar também. Então, nisso ele vai te perturbar, mas por uma boa causa. Né? Vai levantar, às vezes, algumas pulgas, já falar, isso aí tá estranho, tá ruim, né? Não faz sentido agora, vamos focar, vamos fechar, tá muito aberto, porque ele quer exatamente que você cresça para ele ganhar dinheiro junto com você. Muito bom. Perfeito, obrigado. Maravilha. Pessoal, não sei se mais alguém tem alguma questão, até coloco aí a opção de botar a mãozinha ali para levantar, para colocar, mas, enfim, eu queria primeiro agradecer, tá, todo mundo, a maioria teve presente aqui do início até o final, seria um assunto que realmente precisa que o pessoal interessa, tem essa demanda, né, por estar recebendo sempre e, enfim, participando, né, se interagindo. E só para queria dar um resumo aqui bem do basicão mesmo, porque eu digo assim, às vezes o óbvio precisa ser muito dito, né? Então, com certeza a gente está aqui num grande pool de empresas, startups que estão nos mais variados níveis, desde o Anderson, que já está aí negociando, já está uma experiência grande, trazendo série de termos, perguntas já no nível super avançado, como tem aqueles que estão talvez ouvindo pela primeira vez os aspectos, né, do investimento. Então, a proposta nossa, pessoal, é tratar de um tema que abarque todos, sabe? Então, lógico, pelo que a Priscila trouxe aqui, tem um óbvio do óbvio, né? Que é ter um controle básico ali dos seus custos, das suas operações, enfim, o financeiro está sendo bem levado em conta. Então, né, na hora da startup, pensar nesse ponto, né, de quero ter um investimento, ou vou buscar um anjo, uma aceleradora, coisas do tipo. O básico, ou seja, né, o controle ali, né, do movimento financeiro orçamentário da startup, né, enfim, os seus indicadores precisam estar minimamente controlados, então isso
precisa fazer parte, né? O óbvio precisa ser dito, né? Tem que fazer parte, senão a coisa não vai dar certo. E outra obviedade também o empreendedor ter muito claro o que ele está querendo no momento, para aí você, de fato, interpretar qual daqueles funis, né, que foi colocado lá no início, ó, o investidor anjo atua nesse aspecto, o acelerador atua nesse, porque de repente você está com uma demanda que uma aceleradora resolve, está querendo buscar um investidor já mais alto, e aí diz, ninguém quer investir no meu negócio, de repente está exatamente numa fase ou num tipo de campo, né, de investimento diferente daquele com o qual você de fato tem que ir, né? E um outro ponto que acho que ficou muito claro aqui com as colocações da Priscila, as contribuições do Anderson, que é o investidez, né? Ou seja, o linguajar, o vocabulário do investimento, né? Digamos assim, né? Um idioma próprio, né? Para se tratar com o investidor, que aí é importante também ter esse domínio para exatamente conseguir articular, entender termos aí do TAG, DAG, ALON e vários outros que foram colocados aqui. Tem esse aspecto também que precisa ser dominado. Então, pessoal, não, obviamente, encerrando aqui qualquer aspecto de pergunta que vocês possam colocar, mas, pelo menos, do nosso ponto de vista aqui dos organizadores, já encaminhamento para o que a gente queria colocar, é assim, vamos nos próximos dias, provavelmente amanhã, já passar com vocês um formulário para captar tipos de dúvidas que se tem. E aí pode ser das variadas, entende? Então, a gente pode, de repente, ter uma demanda mais avançada, tal qual o Anderson já colocou aqui, ou a gente pode ter exatamente demandas da fase bem inicial, está prospectando ainda, pensar se o meu negócio está no momento de investir, está no momento certo, como é que eu faço um pitch para investimento, como é esse vocabulário do investidor, que tipo de coisa que eu tenho que dominar, observar, tudo mais. Então, qualquer tipo de demanda desse aspecto pode ser respondido nesse formulário para a gente poder captar, né, e tentar trazer conteúdos que vão atender, pelo menos numa média, que a maioria quer. Ou, de repente, o que a gente pode fazer também, tem uma demanda muito específica de um empreendedor só, aí seria, talvez, tentar ver com a Priscila um momentozinho para uma reunião específica, tem uma demanda que só um colocou, tal, então é algo muito específico. A gente tem, a Priscila já colocou essa disposição também para avaliar esse tipo de cenário, mas, obviamente, num próximo encontro, a gente tem que conseguir trazer, talvez, um conteúdo mais de acordo com uma demanda, com uma necessidade que vocês têm, até para que a participação seja mais disseminada, entende? Não sei o que é o drag e o tag alone. Beleza, então vamos cair no detalhamento disso para poder ficar claro, etc. É um outro termo, é um outro aspecto do investimento que ainda não está muito claro. A ideia do Parque, da Inova, com essa iniciativa, é começar a sensibilizar, né, a turma de empreendedores que estão conosco para observar, né? Acho que temos aí alguns cenários interessantes para se observar no ponto de vista de investimento, principalmente aí também capital estrangeiro que está vindo, né, em função da nossa moeda um pouco desvalorizada. Hoje vocês estão vendo aí vários, enfim, no cenário nacional, internacional e até local, né, startups aí que estão passando por constantes aportes de capital para conseguir desenvolver o seu negócio, e para a gente estar também dentro desse cenário, como a gente já tem visto alguns exemplos aí. Então, acho que assim como acompanhar a sua startup, pensar em aspectos, né, de internacionalização, de mercado, product market fit, outras coisas muito básicas, né, o investimento também é uma área muito estratégica que a gente entende que está na hora de começar a ser uma rotina dentro das nossas discussões propostas pelo Parque, pelo incubador. Tá? Então, de novo, reforçando aqui só agradecimento por todos estarem, principalmente Priscila, tá? Por todo o conteúdo, a disponibilidade de estar aqui conosco. E, assim, esperamos aí que nas próximas a gente consiga basear um conteúdo exatamente partindo do que vocês mesmos vão demandar, e aí, em sequência, o máximo amanhã, vocês vão estar recebendo aí algum formulário para contribuir a respeito disso, tá bom? Eu quero agradecer o convite, ótimo, assim, eu gosto de divulgar, acho que é importante, é o nosso papel também, como eu fui de incubadora, né, trazer um pouco dessas informações, né, e fazer parceria
incubadoras, elas levar isso para os empreendedores, né? É legal porque, de fato, a gente sabe que a gente começa a bater na porta, às vezes, vários investidores, e você entrar num... Você está acostumado, né? E, assim, é muito assunto, é muita informação, eu acho que vocês... Tem muita coisa, tem coisas que vocês vão absorver, tem coisas que não vão absorver. Como eu fiz um negócio meio assim, explicativo para me ajudar a guiar, eu vou mandar esse guia para o Kleber, já combinei com ele, né? Lá tem essas imagens que eu mostrei, tem algumas questões também que eu detalhei um pouquinho mais, o exemplo que eu dei do fast food, eu fiz de uma forma para ajudar vocês um pouco a relembrarem, né, entender um pouco o conceito, mas assim, eu estou totalmente aberta para ajudar no que for preciso, e é isso, né, como o próprio Rodrigo falou, né, eu estou com dúvida nisso, não sei, meu momento não é esse momento, de repente daqui a 6 meses bate alguém na sua porta e você quer voltar a falar sobre isso, ou de repente você não está no momento e de repente cai um acordo de investimento no colo e você quer discutir esse acordo de investimento, porque eu acho assim, é legal porque assim, trocar experiências sempre é bom, de uma forma que você agregue, né, sempre conhecimento, né, novos conhecimentos, novas informações, e é legal também vocês depois trocarem entre vocês, né, acho que o Anderson já passou por várias bancas e de fundos, já conversou com fundos diferentes, trouxe um pouco da visão dele, né, mas eu acho que alguns de vocês também, de repente, vão ter algumas experiências aí que vocês possam compartilhar entre vocês e falar, no meu caso eu fiz isso, ou no meu caso acabei abrindo mão porque eu achei isso leonino, porque às vezes tem umas cláusulas mais leoninas e tem cláusulas mais tranquilos, né, tem fundos e fundos, né, como o próprio Anderson falou, eu tenho co-investimento em algumas empresas com outros fundos, eu tenho uma empresa que a gente tem, que estava entrando um outro fundo, e a gente viu algumas cláusulas muito leoninas e que poderiam colocar em risco o nosso empreendimento, né, inclusive nessa direção que o Anderson falou de poder vender para outra empresa, né, ele ser aberto para ele poder investir em qualquer empresa do setor, e aí a gente falou, não, a gente não quer concorrência, né, e aí a gente falou, olha, a gente falou para o empreendedor, olha, na nossa visão não faz sentido, e aí o empreendedor, de certa forma, acabou seguindo com a gente, com a nossa análise. Então, é isso também, né? Você tem que entender que o investidor que está do seu lado, e que já é cotista, no caso, já é investidor, ele está ali para tentar ajudar e crescer junto. Sempre tem que ter isso na cabeça, você vai ganhar um sócio. Então, esse sócio que você está ganhando, você tem que entender que ele vai ter que agregar em alguma coisa, não só em dinheiro, né? Porque só o dinheiro não vai te ajudar. Então, tem que trazer o smart money, que todo mundo fala, que é exatamente a parte de conhecimento também, né? Não adianta só trazer o dinheiro, porque o dinheiro acaba e se ele não agregou e se o negócio não foi, de fato, não serviu para nada, tá? Então, era isso que eu queria fazer, deixar meu agradecimento aí, é sempre um prazer estar próximo aí, agora à distância, mas é sempre um prazer estar junto de vocês, e qualquer dúvida, estou super à disposição. Obrigado, Priscila, obrigado para quem participou, gente. Assim, Priscila sempre à disposição. Acho que a última vez foi Priscila que eu entrei em contato com você foi no Sebrae, não foi? Você veio aqui em 2019. Que eu fui, foi em 2019. 2019 que eu fui, que eu estava saindo do Rio de Janeiro e eu vinha para São Paulo. Priscila, acho que eu lembro que ela me falou que tinha esquecido até da data do aniversário da filha dela, que eu vou colocar bem próximo, foi? Mas eu voltei assim. No dia seguinte, 2 dias depois, tinha a festa da minha filha. Exatamente. Foi em maio. Pois foi isso mesmo. Em 2019 a gente ainda estava no formato presencial, então até então. Exatamente. Pois, então, assim, é legal quando a gente está junto, né? Obrigado, Priscila, sua disponibilidade. Obrigada, agradeço aí a todos a participação e terem ficado até tarde, né? A gente sabe que às vezes está todo mundo o dia inteiro trabalhando, agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Pessoal, obrigado, tá? Responda, por favor, a Priscila para a gente trazer o legal, tá bom? Olá. Um abraço, boa noite, boa semana para todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite. Valeu. Tchau, boa noite. Vou encerrar aqui, Rodrigo, a gravação. Ok. Eu não sei se eu vou conseguir, se vai acontecer o mesmo problema da última vez, que eu não consegui encerrar, sabe?
Mas ele salva, mesmo que você feche aí, ele dá certo. Mas se você clicar nos 3 pontinhos, acho que ele fica lá interromper. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Foi exatamente isso que aconteceu da última vez, eu não consegui interromper.